Bom, no próximo dia 2 de março começa, né, a entrega do imposto de renda e com essa data se aproximando, surgem as dúvidas. Nós vamos então falar sobre esse assunto agora. Pode rodar. A partir do dia 2 de março começa o período para entregar as declarações do imposto de renda de pessoa física. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações dentro do prazo legal neste ano. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será no mínimo de R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As restituições começarão a ser pagas em maio e seguem até setembro para os contribuintes cujas declarações não caíram na malha fina. Confira agora no Revista da Cidade todas as dicas necessárias para declarar o Imposto de Renda 2020 sem dor de cabeça. Seja bem-vindo, Eduardo Nilman. Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e professor de Direito Tributário do Damásio Educacional. E ele vai tirar, então, todas as nossas dúvidas hoje. Já mande sua pergunta para o @Revista da Cidade, que nós iremos responder ao vivo. Vamos começar então falando sobre quem precisa declarar? Que acho que é a primeira pergunta, né? É isso aí. Bom, a Receita Federal todo ano define quem precisa declarar. Então, basicamente, é quem recebeu, né, rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, né, são obrigados a declarar. Quem recebeu mais de R$40 mil de rendimentos isentos ou não tributáveis. Quem fez operações de venda de bens tem que declarar para a Receita Federal. Quem operou na Bolsa de Valores. Quem estava morando fora do Brasil e passou a morar no nosso país. Então, a gente tem alguns casos e você consegue ver todos eles no site da Receita Federal, né? No receita.economia.gov.br. E nesse mesmo site eu consigo também fazer a declaração, né? Há um portal onde eu consigo ter esse acesso. Exatamente, né? Esse ano você consegue fazer a declaração online. Você consegue, dentro do site da Receita Federal, fazer a declaração. Nós temos algumas imagens, inclusive, desse site, desse portal, né, que você pode, então, acessar. Vamos colocar na tela. E lá também explica direitinho quais são os documentos que eu tenho que colocar nesse portal. Exatamente, né? O contribuinte sempre precisa se identificar, né? E para garantir que você é você tem que informar o número de entrega da sua última declaração do imposto de renda, para evitar que alguém entregue no seu nome, né? E caso eu não tenha esse número, o que eu faço? Caso você não tenha, então você declarou e não tem o número, você vai ter que procurar a Receita Federal para obter esse número em alguma agência da Receita, comparecendo você consegue. O que nós estamos vendo é a imagem do aplicativo, né? Do aplicativo. Então a gente tem, né, online no site da Receita, o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível em todas as lojas de aplicativo, e também você tem como fazer a sua declaração baixando para o seu computador o programa da Receita Federal, né? Então você tem 3 formas: baixando o programa para o computador, aplicativo de celular ou online. Bom, vamos colocar na tela agora os documentos obrigatórios, para que você tire uma foto aí, anote direitinho o que você precisa, então, utilizar este ano. Fala pra gente ponto por ponto, por favor. Então vamos lá, né? Você precisa ter a sua declaração anterior por causa do número de entrega, né? Isso é basicamente para garantir que você é você, né? Para ninguém entregar no seu nome. Você precisa se identificar e aí, assim, se no ano passado você fez a declaração, esses dados já vêm pré-preenchidos. Você consegue puxar esses dados. Se é a sua primeira declaração, você vai ter que identificar o CPF, eleitor, né, os dados residenciais. Uma questão bem importante é que todos os dependentes hoje têm que ter CPF. Tá. Então, crianças, a partir de 2017 já vem até no RG, né, o CPF. Sim. E nas informações relativas aos rendimentos, você tem que receber aqueles informes das fontes pagadoras, né? Então, é do seu patrão, é do banco, se você tem uma aplicação financeira, então você precisa ter os informes, porque a Receita Federal vai confrontar, né, os seus rendimentos com o que as fontes pagadoras informaram. E esses informes não são só do emprego atual, né? Do emprego do ano. Do emprego do ano, exatamente. Se você teve mais de uma fonte pagadora, você vai ter mais de um informe, né? Depois você tem que declarar os seus bens, né? E esses bens incluem tanto a movimentação, assim, os bens instituições financeiras. Então você tem os informes que os bancos mandam, é importante a gente informar isso. E a gente tem direito também a algumas deduções, né? Então tá aí na tela, os recibos de despesas médicas e com educação são despesas dedutíveis, né?
E é muito importante, e aí é legal estar aqui com vocês para falar isso, porque a gente vê às vezes muitos erros, né? As pessoas ficam na malha fina por erros, muitas vezes, que a gente tenha os documentos e declare exatamente os documentos que a gente tem, né? Então, a gente precisa ter o recibo do médico, tem que ter o CPF do médico, o endereço do médico, tem que ser um tratamento para nós, educação é a mesma coisa. E educação não vale tudo, né? Então, aquela escola de inglês, aquele curso de informática não entra. Exatamente, a gente tem assim, ó, é dedutível a educação que a gente diria assim, como se fosse oficial, então educação básica, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mas curso de inglês já não. Curso preparatório para concurso, não. Então você tem que ver, e o programinha ajuda bastante. Eu já deixo uma dica para vocês. Qualquer dúvida, a Receita Federal tem um perguntão. O perguntão é muito legal, são dúvidas de contribuintes respondidas pela Receita Federal. Perfeito, então eu entro lá e sano minha dúvida então. Perguntão, você coloca perguntão do imposto de renda. Tá ótimo. Também nesse portal a gente vê duas telas, né? Que é uma tela com declaração completa e uma com a simplificada. Qual que é a diferença das duas declarações? Então vamos lá, né? A declaração completa é aquela em que você vai poder deduzir as despesas que você teve no ano. Então você vai deduzir a previdência que você pagou, o médico que você pagou, o dentista que você pagou, a escola. A declaração simplificada, você tem um desconto padrão, independe do que você gastou durante o ano. Então, para quem gasta muito, a declaração completa costuma ser melhor. Tá, e se eu não sei, como que o portal consegue me ajudar nesse momento? Então, vamos lá, o programa da Receita Federal, seja você fazendo online, seja no celular ou pelo programinha no computador, ele calcula o resultado pelos dois modelos. Independente de você fazer a opção, ele diz assim, olha, pela completa dá tanto e pela simplificada dá tanto. E aí você escolhe, normalmente a gente vai escolher o que dá maior restituição ou menor saldo de imposto a pagar. Coloca pra gente, diretora, na tela, que dá pra ver direitinho que você clica, então, né? Você vê qual que é o valor, ó. Aparece os dois valores pra você, ó. Dedução legal ali em cima e embaixo também. Aí você escolhe, então, se você quer o simplificado ou, então, o completo. O completo é esse deduções legais, tá? Perfeito, então. É só clicar, então, e apertar embaixo ali, entregar a sua declaração. Aposentados também devem declarar um imposto de renda? Aposentados, só por serem aposentados, não são obrigados a declarar. Então, o aposentado entra na mesma regra dos trabalhadores que estão na ativa. Então, tem que ver o rendimento que teve durante o ano, ou se tem bens acima de R$300 mil, que é uma hipótese de obrigatoriedade, ou se teve rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil, né? Então, o aposentado, ele pode ter o dever de entregar como qualquer trabalhador. E só uma coisa importante que eu acho relevante é assim, quem não está obrigado não está proibido. Tá. Então, às vezes, você ganhou um mês só durante o ano R$10 mil. Aí você ganhou R$10 mil e no ano, então, você ganhou menos de 28 mil, que é o limite, né, para você declarar. Mas você teve retenção na fonte, então é bom você declarar porque você vai receber de volta aquele imposto de renda. Ótimo, então vale a pena também. Vale a pena. E o que acontece se eu esquecer de declarar? Perdeu o prazo, começa agora dia 2 de março e vai até quando? Vai até 30 de abril. Até 30 de abril. Então passou 30 de abril, não declarei. O que acontece comigo? Então, né, quando você perde o prazo, você continua podendo entregar a declaração de imposto de renda normalmente, mas se sujeita a uma multa. E essa multa é no mínimo de R$165. A multa corresponde a 1% do imposto devido por mês em que você atrasa. Uau! Então, se você de repente deve, sei lá, R$10 mil de imposto, por mês vai ser R$100 de multa, limitado a 20%. Né? Então é importante não deixar para a última hora, termina no dia 30 de abril, mas quem começar a declarar agora, né, dia 2 de março, vai receber também antes. É isso aí, né? A ideia da Receita Federal já faz vários anos é pagar restituição prioritariamente para quem entrega as declarações no início do prazo. Então faz bastante sentido e nos últimos dias há um certo congestionamento, o sistema funciona bem. Mas é melhor evitar, né? Então, quanto antes entregar a declaração, melhor para o contribuinte. Perfeito. Para encerrar, o que é a malha fina? Que a gente fala tanto, né? Vai cair na malha fina. O que é a malha fina? Então, a malha fina é um procedimento feito pela Receita Federal, né, de confronto de informações. E quando as informações não batem, o contribuinte é chamado para explicar. Então, por exemplo, você é síndico de um prédio.
Aí você deixa de pagar o condomínio. O condomínio que você deixa de pagar é renda. Se o condomínio é renda que você deixa de pagar, você tem que declarar. Aí você não declara, você fica na malha fina. Entendi. Entendeu? Então é essa peneira mais delicada. É o momento que há uma conversa, então, para entender o que aconteceu nesse ano. É isso mesmo. E aí um ponto importante é que a Receita Federal, já faz alguns anos, permite que o contribuinte saiba o motivo da malha fina, até pelo sistema, e possa arrumar voluntariamente o problema. Ótimo. Então poupa tempo para ambas as partes, né? E também é educativo, assim, você aprende para o ano seguinte não cometer o mesmo erro. Exatamente, sem dúvida. Muito obrigada, Eduardo Newman, por tirar nossas dúvidas. A gente pode, então, acessar também o damasio.com.br, é isso? Exatamente, né? O site do Damásio, né? Eu sou professor de tributário no Damásio, é um grande prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer as dúvidas, né? E colaborar para o bom contribuinte conseguir cumprir suas obrigações direitinho. E para você, então, que quer baixar a plataforma para declarar o imposto de renda, o site é receita.economia.gov.br. Então, receita.economia.gov.br, e dá também para baixar o aplicativo nas duas plataformas, tanto iOS quanto Android, que é o Meu Imposto de Renda. É isso? Exatamente. Só baixar isso. então e declarar. Não deixe para a última hora. Muito obrigada, eu viu? Que agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada por tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço.